Oh, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindo a todos ao nosso navio rumo ao desconhecido por muito, né? Sobre a história do Brasil, o primeiro império, né? Eu não vou rodar a vinheta porque não tem, tá? Mas eu vou rodar aqui mesmo. Beleza? Então vamos lá. Meus queridos, eu quero trazer um período histórico para vocês sobre esse assunto. É um assunto de continuidade do finalzinho do segundo bimestre. Período histórico. Então vamos lá. 1808, quem vem para o Brasil? Isso, garoto. É isso aí, meu camarada. Ó, vamos lá. 1808 vem para o Brasil Dom João VI. É isso aí, meu cara. E aí ele vai, chega, né? Ele desenvolve uma série de benfeitorias aqui em Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, né? E, enfim, criou teatro, Banco do Brasil e etc, etc. Só que ele é obrigado a retornar a Portugal, né? Lá por volta de 1821, né? E deixa quem para governar o Brasil? Alguém sabe me dizer? Isso, meu camarada, é isso aí. Ele deixa Dom Pedro I, isso mesmo. Dom Pedro I, né? Ele também passa perseguição. Os deputados portugueses, né? Lá em Portugal, em 1820, né? Com a Revolução do Porto, também pede para Dom Pedro I retornar para Portugal. E ele diz, Por quê? Porque ele foi apoiado pela elite brasileira, pelos comerciantes, né, pelos fazendeiros, para ficar no Brasil, né? Porque era interessante, se ele ficasse, ele poderia deixar o Brasil, decretar o Brasil independente de Portugal. E isso que a elite brasileira queria, né? E a partir daí, ele recebe, né, apoio, né, dessa comitiva, né, dessa elite, dessa alta sociedade brasileira da época, e ele fica no Brasil. E aí, no dia, né, 7 de setembro de 1822, o Brasil se torna independente de Portugal. Positivo? E aí, meu camarada, começa algumas reações, né? E essas reações vêm de todas as partes do Brasil, né? Por exemplo, aqui, nas províncias do Norte e Nordeste, os políticos militares ligados a Portugal não queriam aceitar, não, meu camarada. Por quê? Por quê? Porque os portugueses queriam que o Brasil retornasse ao estado de colônia novamente, né? Só que isso não era muito bom, bem visto, né, pela elite brasileira. A elite brasileira estava cansada de carregar esse fardo, né, de favorecer a economia de Portugal, enquanto o Brasil só entrava em degradação a cada dia. E aí, para favorecer essa elite que permaneceu Dom Pedro I ficar, tinha que favorecer eles também. E o que Dom Pedro fez? Criou um documento, porque uma colônia não poderia ter um conjunto de leis próprias. Então, criou uma chamada de Constituição de 1824, ou conhecida por alguns lugares, os historiadores falam, que Constituição Constituição da Mandioca, né, e etc, etc. Então, a partir de houve a divisão, né, a criação, a divisão de 3 poderes, né. Então, vamos lá. Por enquanto não foi dividido ainda não, tá? Até não existe uma coisa lá que interligava, né? Por quê? Porque foi criado o legislativo para criar as leis, deputados e senadores, judiciário, questão para executar as leis, né? Juízes, etc. E o executivo, que era o imperador, né? Que aprovava, e ainda foi criado ainda para o imperador dar assistência nesses 3 poderes. Era liberdade aqui? Não, senhor, era o quê? Isso aí, autoritarismo. Então vamos lá. Esse autoritarismo rei aqui ainda vai custar a cabeça dele ainda, o trono, né, na verdade, né? E aí, só que tem um lado que essa Constituição aqui foi uma Constituição de exclusão da classe inferior e favorecimento da classe superior, elite brasileira. Tá vendo? Os camaradas, eles não criam nada para favorecer o pobre. O pobre vê, meu Jesus Cristo. Então, vamos lá. Então, a partir daí, foi mantido a monarquia e o sistema de trabalho. Alguém sabe dizer qual foi que foi mantido? O sistema livre, que nem nós hoje, mais ou menos, né? Quem acertou isso aí, meu cara, parabéns. Ó, escravo, beleza? Então, o sistema de trabalho foi mantido escravo, coitado, né? Então, vamos lá. Eleição. Quem poderia se candidatar aos cargos de senadores, né, deputados? Eram os grandes proprietários de terras. Esse deputado tem uma plantação de mandioca, de outros, né, de 400 hectares, em alguns lugares, 400, esqueci agora, mas vamos lá. Para ser senadores,
800 hectares ou 800 alqueires. Positivo? Então, meus queridos, só que o que acontece? O Brasil, a história do primeiro reinado, esses 9 anos do Dom Pedro I, foi turbulento, né? Por quê? Aqui houve a Guerra Cisplatina, né? Que foi uma guerra entre uma das províncias que hoje é o Uruguai, né? E essa província ganhou, e o Brasil saiu muito desgastado, a população, a sociedade foram para as ruas, né, protestar, né, e aí, para piorar, houve a Confederação do Equador, e essa Confederação do Equador foi o momento onde a região do Nordeste, aqui, ó, Pernambuco, Paraíba, tá vendo? Ceará, certo? Então, o Rio Grande do Norte, né, eles vão se reivindicar uma independência, acredita? Pois é, mas esses estados aqui são independentes. Pensa, rapaz, é corajoso, né? O que aconteceu? O exército imperial conseguiu vencer esse conflito, só que saiu desgastado, né? E aí, devido ao autoritarismo do imperador, a sua popularidade não era tão assim que nem o Lula, entendeu? Pois é. Então vamos lá. E aí, o que vai acontecer agora? Alguém sabe dizer? Então vamos lá. Esse aqui, ó. Quando Dom Pedro I vai retornar para a capital do Império, Rio de Janeiro, ele é recebido por alguns manifestantes. Algumas garrafadas foi quebrada lá no meio dessa manifestação, não sei se pegou dele, né? E nesse dia ficou conhecido como a Noite das Garrafadas, né? Acho que tem até uma atividade a respeito disso. E aí, meus camaradas, ao fim desse império, no ano de 1831, né, que começa um novo período regencial, certinho? Então, eu vou entrar nesse próximo período, nas próximas postagens, tá ok? Sucesso para vocês, tem uma atividadezinha para vocês responder lá, tá ok? E sucesso a todos.